Bom, boa tarde, professor. Nosso grupo vai apresentar o trabalho de exportação de petróleo. Iremos falar sobre cadeia de suprimentos, meio de transporte, armazenamento, requerimentos de habilitação e etc. Bom, agora falando sobre a cadeia de suprimentos, ela é basicamente dividida em quatro etapas. A primeira, a exploração e produção, que é feita nas plataformas marítimas. A segunda é que dentro da segunda, que é a de transporte, entra tanto o transporte marítimo quanto a parte de armazenagem. A terceira, a parte do refino, que é onde pega o petróleo bruto, e transforma o petróleo em derivados, em gasolina, em óleo diesel, em derivados, e a parte do varejo, que é a parte dos distribuidores, dos revendedores, etc. Bom, explicando aqui um pouco sobre os modais de transporte. Depois que é realizada a extração do petróleo, ele é transportado primeiramente aos portos de embarque, e para levar o petróleo são utilizados os oleodutos e gasodutos, que são tubos subterrâneos que transportam os derivados do petróleo, o óleo e o gás. E esses tubos podem ser terrestres, construídos em terra, ou submarinos, construídos no fundo do mar. E eles são localizados nas regiões costeiras, que são interligadas às plataformas com terminais. Outro modal é o navio petroleiro, que também realiza esse transporte do petróleo e que, em razão do seu tamanho, os petroleiros eles não atracam em portos marítimos convencionais. Porém, para transferir a carga para a terra e vice-versa, são usados os terminais marítimos, localizados nas áreas costeiras. E interessante citar que 40% de todo o comércio marítimo mundial é transportado pelos petroleiros. Falando um pouco aqui do armazenamento, né? Como é feita a armazenagem do petróleo? Basicamente por tanques e terminais, que são um conjunto de tanques. Petróleo cru, ele é armazenado em tanques de teto flutuante ou fixo, que são construídos em campos, com os padrões API. A medida do nível do tanque por radar sem contato ganhou participação sobre o tipo de flutuador mecânico e servocalibres, devido à sua precisão, baixa manutenção, sem partes móveis e a configuração rápida. Bom, agora falando sobre o requerimento de habilitação, que é basicamente uma autorização necessária para você poder exportar. Para você poder solicitar o requerimento de habilitação, você vai precisar do extrato dos contratos de concessão, de autorização, de cessão ou do regime de partilha para exercer no país a atividade de exploração do petróleo, autorização da ANP para poder exercer a atividade de exportação de petróleo, a certidão específica de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas por lei a terceiros, inclusive as inscritas na dívida ativa da União, a certidão conjunta de débitos relativos aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, a declaração do órgão competente da Marinha do Brasil, ou a declaração do IBAMA ou do órgão estadual competente em matéria de meio ambiente. Agora aqui sobre o embarque, sobre as licenças, certificados, documentos. Temos o número do processo referente à habilitação, números dos correspondentes RE, que são os registros de exportação, a identificação da embarcação e do transportador, e local e data do embarque. O requerimento deve estar acompanhado de uma cópia dos seguintes documentos: a qualificação do transportador pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário como empresa brasileira de navegação EBN, se for o caso. A certificação da embarcação pela Organização Marítima Internacional, OMI, para realização de processos para transbordo, ship-to-ship. Ship-to-ship é uma alternativa a uma utilização de portos ou terminais que evita longos deslocamentos dos navios, promovendo a redução de custos operacionais. E, por último, aos registros de exportação RE no SIXCOMEC efetivados. Bom, aqui está um pouco da nossa equipe, dos integrantes do grupo, etc. A Melissa e o Pedro não estiveram disponíveis por inconveniências pessoais, mas no fim eles acabaram fazendo a parte escrita do trabalho. E, bom, essa foi a nossa apresentação e obrigado pela atenção.